Bom, bem-vindo às nossas reflexões pastorais e a gente está estudando 1 Timóteo. Chegamos então no capítulo 4, já vai abrindo sua Bíblia aí, se você estiver aí comigo. E 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1 até o versículo 5, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O apóstolo Paulo, ele começa aqui, logo nesse primeiro versículo do capítulo 4, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente. Paulo está falando aqui de um propósito que está olhando para o futuro. Paulo está falando de algo que é profético. Olha só, o Espírito afirma. No início da carta, Paulo começa se descrevendo como apóstolo, apóstolo de Cristo, né, por ordem de Deus, nosso Salvador. E agora, ao escrever essas linhas aqui, ele está falando, olha, o Espírito está afirmando expressamente. Se Deus estava falando com você, agora eu preciso que fique mais enfático, que o Espírito está afirmando. Ele não só está afirmando, ele está afirmando, como diz aqui na NA, expressamente. Porque apesar de ser um propósito que está olhando para o futuro, um propósito profético, Paulo também tem uma preocupação constante para a igreja. É uma preocupação, gente, que requer líderes fortes e com essa base bíblica para confrontar erros. Por quê? Porque a igreja ela poderia desmoronar com líderes fracos. Então você lembra que Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está falando contra os falsos mestres. No capítulo 3, ele fala dos requerimentos do homem que ora, do líder, né, que precisa se levantar. E agora Paulo está com essa preocupação. A preocupação de Timóteo entender que aquilo que ele estava falando é pelo Espírito. Então, Paulo ele vai apresentar uma profecia para explicar a necessidade de uma liderança forte. Então, aqui já está me falando que eu e você, nós precisamos nos fortalecer naquilo que o Espírito diz. Não somente naquilo que nós estudamos teologicamente, mas no que o Espírito está afirmando para nós com base nas Escrituras. E ele vai iniciar essa explicação dele atribuindo essa profecia ao Espírito Santo. E Paulo vai usar então esse advérbio explicitamente ou claramente, quando a gente pega no grego, diz lá claramente, o Espírito afirma claramente. Gente, Paulo estava querendo enfatizar que não tem dúvida, né, sobre a revelação do Espírito. Não tem dúvida, não tem confusão sobre a revelação que ele vai trazer agora. É do Espírito. Então, isso já me fala dessa interação que o apóstolo Paulo tinha com o Espírito, para poder falar isso para Timóteo, e com que nós, pastores, precisamos ter também essa claridade da voz do Espírito, essa claridade de nós seguirmos o Espírito, essa claridade de nós sermos guiados pelo Espírito. Paulo está, então, afirmando, junto com o Espírito, que afirma expressamente o quê? Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Quando a gente fala sobre nos últimos dias, nos últimos tempos, né, você pode dar uma lidinha lá em Mateus capítulo 24, em Lucas, no capítulo 21, onde fala do fim dos tempos, Jesus falando sobre isso, e a gente vê essa questão da apostasia. Alguns apostatarão da fé. E essa fé, gente, tem base na obra consumada de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, só para lembrar a gente do que a gente leu no áudio anterior, né? Ele diz assim, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Essa é a base da nossa fé. O quê? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Alguns apostatarão disso. O que está parecendo é que Paulo está sugerindo fortemente
que o foco central de todo o erro é apresentar um Jesus diferente. E essa é a principal característica do engano. Não apresentar Jesus, é apresentar um Jesus diferente. Olha, esse aqui é até Jesus. Talvez não seja o Jesus como você conhece. Talvez não seja um Jesus como a religião tem apresentado. Talvez não seja um Jesus como a sua tradição tem apresentado. Né? E o engano, ele vem dizendo, mas é Jesus. E aí Paulo está confrontando isso. Alguns apostatarão da fé por seguirem um Jesus parecido e não um Jesus original. Por se desviarem desses conceitos. O conceito da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. O conceito do Evangelho. O conceito do amor de Deus pela humanidade. Né? Quando a gente pega lá Mateus 16, lembra que Jesus pergunta para os discípulos, quem é que estão dizendo que eu sou? Ah, uns dizem isso, outros dizem aquilo, e papapá, e coisa para cá, e coisa para lá, uns pensam, uns acham. Aí Jesus vira para eles e fala assim, mas quem vocês dizem? E aí você tem a diferença na resposta de Pedro, a diferença é, o meu Pai te revelou, é o que diz Jesus. O meu Pai te revelou. Então a gente precisa viver por essa revelação. O que é essa revelação? É a iluminação do nosso coração. Não é fazer qualquer coisa pela nossa cabeça. É fazer algo que o Espírito está nos inspirando para fazer. Isso é revelação. A revelação não é a interpretação que eu tenho da Bíblia. É somente, né? Eu olhei para a Bíblia, eu tive uma nova revelação. Tem gente que está confundindo isso. A revelação é a iluminação do coração pelo Espírito Santo com base na obra consumada, cujo fundamento é a palavra de Deus. Nós já vimos isso até agora, até o início desse capítulo 4. O fundamento é a palavra de Deus. E aí a Bíblia fala que eles estão apostatando da fé, por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tem um livro muito bom, anote aí, é um livro de um autor americano chamado Rick Renner, e o título desse livro é justamente esse, Espíritos Enganadores e Doutrinas de Demônios. É um livro que vai pegar a fundo o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Cada detalhe, cada parte, que ele vai até complementar em 2 Timóteo, no capítulo 3. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente for estudar a carta de 2 Timóteo. Mas só para ler para você, diz assim, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Tem um autor americano, chamado Ray Stedman, diz assim, essas doutrinas de demônios muitas vezes vêm habilmente disfarçadas de teorias científicas, abordagens psicológicas ou mesmo teorias econômicas, mas o resultado delas é sempre o mesmo. Confundem, enganam, distorcem a realidade e terminam, em última análise, na destruição da vida humana. De uma forma ou de outra, esse é o objetivo do diabo. E a gente precisa prestar atenção nisso. Eles apostatam da fé porque estão andando no engano. Depois ele continua dizendo, é por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de ensinos de demônios, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Quando a gente fala de hipocrisia, a gente está falando do fingimento da fé. O fingimento da fé que diz praticar aquilo que realmente não faz. Então aqueles homens estão pregando uma bondade que eles não próprio fazem, eles estão enganando as pessoas. E eles fazem isso porque têm a consciência cauterizada. E por conta dessa consciência cauterizada, endurecida, lembra que a gente já falou sobre manter a consciência da fé, o quanto que isso é importante. 1 Timóteo, capítulo 1, lá no versículo 10, diz, essa demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias,
que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Esses homens que enganam têm a consciência cauterizada, endurecida. E por conta dessa consciência cauterizada, essas pessoas não conseguem entender nem experimentar as verdades espirituais. Então, se eu tenho uma consciência, lembra que a consciência é a voz do seu espírito. Se eu não consigo mais ouvir a voz do meu espírito, eu não consigo mais receber a revelação do céu. Eu não consigo mais ouvir a voz do próprio Espírito Santo que está dentro de mim. Se eu não consigo mais ouvir a voz do meu espírito, como é que eu vou ser guiado pelo Espírito? Como é que eu vou viver uma vida sendo guiada por Deus? Então isso é muito importante. A consciência deles estava cauterizada, endurecida. Pensa num espírito que foi criado ou recriado para ter um relacionamento com Deus e já está cheio de engano. Portanto, a consciência deles já não julga, mas lembra que a gente falou que a consciência é a habilidade inerente do espírito humano de fazer um julgamento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Essas pessoas, como eles têm a consciência cauterizada, não sabem mais discernir o que é bom, o que é ruim. Portanto, tudo que elas fazem com base no engano. E Paulo está falando, cuidado com essas pessoas, porque nos últimos dias, essas pessoas é o que vão estar andando por aí. Paulo, então, o que ele vai fazer? Ele vai falar do tipo de erros que esses homens, eles queriam passar como se fosse divino. E esse ensino que Paulo está querendo passar, que esses homens passavam, era baseado nesse autoesforço. E até na abnegação, gente. Ou seja, o esforço para se autonegar. Versículo 3, eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O que Paulo está combatendo aqui, gente? Paulo está combatendo o ascetismo. O ascetismo, ele é uma tentativa de se tornar mais santo por meio da abnegação. Ou seja, quanto menos eu tenho, quanto menos eu vou fazendo, quanto menos eu me abstenho, mais santo eu sou. O ascetismo é uma doutrina de pensamento que considera a ascese. O que é isso? A ascese é a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, que é um caminho imprescindível à direção a Deus. É um caminho imprescindível à verdade ou à virtude. Ou seja, o ascetismo, ele prega o caminho a Deus através do esforço. E não é isso que a Bíblia fala. É claro, gente, que há uma diferença entre esse tipo de abnegação, esse esforço para ganhar alguma coisa e o negar-se a si mesmo. A gente entende isso porque Jesus nos chama a negarmos a nós mesmos. Esse esforço humano da abnegação para ganhar alguma coisa é uma tentativa minha, a parte da fé. É uma tentativa minha sem envolver Cristo. Enquanto o negar a si mesmo é uma cooperação com Cristo. Então, o que Paulo está falando aqui? Cuidado com essa doutrina de que o não fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, esteja envolvido com ascetismo, com o seu esforço próprio para ganhar alguma coisa. Porque o Evangelho fala outra coisa. O Evangelho é uma cooperação com Cristo. E apesar de tudo eu posso, mas nem tudo me convém, o que Paulo está falando? Dependa de Cristo. Dependa de Cristo para você evitar os prazeres do mundo. Dependa de Cristo para você dizer não para as coisas do mundo. Dependa de Cristo. Não se ausente da presença de Cristo. Paulo está falando isso para Timóteo porque esses falsos mestres estão enchendo a igreja. Os lobos vorazes estão enchendo a igreja. E estão enchendo a igreja com essa forma de piedade, com essa forma de ensino divino. Olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você deixar de fazer isso, você vai ganhar a sua salvação, você vai se aproximar mais de Cristo. É claro que tem coisas que nós vamos não fazer
e por não fazermos por obediência a Cristo, nós estaremos desfrutando, né, de uma consciência maior do nosso relacionamento com Ele. Mas presta atenção, Deus te ama tanto, Deus te valoriza tanto. Jesus mesmo disse, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está sempre fazendo um convite para a gente chegar perto. E o chegar perto de Jesus, a gente vai ter que fazer algumas decisões e dizer não para algumas coisas. Mas o convite vem dele, venha para perto, não o meu esforço. Lembra que nós fomos criados para boas obras e não de boas obras. Lembra que santificação primeiro é separar-me para depois separar-me de. Então isso tudo tem que estar ajustado. E Paulo está mostrando isso para Timóteo. Né? O que Paulo está querendo ensinar para Timóteo? Eu vou terminar aqui, porque a continuação do versículo, do capítulo, é bem grande, a gente vai ter muita coisa para falar. Então eu vou terminar essa parte aqui com isso. O que Paulo está querendo ensinar a Timóteo? Cuidado com a força do eu. E fica aqui a minha palavra para que você possa pensar nisso. Nos últimos dias, o eu vai estar em voga. Nos últimos dias, o eu vai estar alto. Nos últimos dias, o que eu fizer pode garantir a minha salvação. É claro que nós entendemos que há uma cooperação. Deus nos salva e nos chama para participar de uma vida com Ele. E quando nós participamos de uma vida com Ele, nós vamos ter que tomar decisões. E nós tomamos decisões com base numa consciência aberta para o Espírito Santo. Então Paulo está falando aqui para Timóteo, cuidado com a força do eu. Paulo está dizendo a Timóteo que a igreja dos últimos dias enfrentará esse tipo de problema. Como motivação, para quê? Para Timóteo nomear líderes adequados e manter o ensino adequado. Então lembra que Paulo está lembrando a Timóteo, esses são os tipos de líderes que você precisa focar. Capítulo 3, no capítulo 4, lembra que são dias difíceis, são os últimos dias e que as pessoas vão estar cheias de si. Portanto, o foco da sua liderança é lembra da obra da cruz. Para que eles não apostatem da fé, lembra da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Eu espero que essa meditação, nessa parte, possa ter te abençoado. A gente se vê no próximo áudio e a gente vai concluir, então, o capítulo 4. Deus te abençoe. Tchau, tchau.